Olá, gente! Vamos começar então nossa semana 18 e essa semana a gente vai revisar com vocês todas as questões que já caíram de câncer de mama triplo negativo nas provas antigas, tá? E a boa notícia é que vai ser uma semana tranquila, com vídeos curtos. Nós vamos ter 5 questões e cada dia vamos comentar uma das questões. A gente vai começar então com a questão de 2019. E na questão de 2019 ele falava que o estudo TNT randomizou 376 pacientes com câncer de mama triplo negativo metastático com sem mutação de BRCA para tratamento quimioterápico com carboplatina, o CD6 ou docetaxel, 100 mg por metro quadrado. E esse estudo mostrou que, gente, esse é o momento que se você não vai para a prova confiante que vai dar certo, acreditando em você, em tudo que você estudou, você fica desestabilizado, porque você pode pensar, nossa, eu não lembro que estudo é esse. E aqui a mensagem que eu quero deixar antes de começar a questão é: quando acontecer isso, leiam os itens, tá? Se permitam, não pulem a questão. Vocês já leram o enunciado, já viram que é de um estudo. Tentem já responder. Por quê? Porque vocês podem saber responder a questão mesmo sem lembrar os detalhes do estudo. Então, assim, tem que ter tranquilidade. Por isso que a gente está estudando bastante até o dia da prova e fazer questão ajuda muito nisso. Mas vamos então revisar que estudo foi esse, que estudo é o TNT. Então, TNT, vocês vão observar aqui como eu trouxe para vocês, né? Ele é um artigo que foi publicado na Nature, tá? Em 2018, pelo Tutu et al. Então, o TNT ele vem de Triple Negative Trial, então é um estudo em câncer de mama triplo negativo, então ajuda ali a lembrar. E a intenção, né, era responder a seguinte pergunta: nas pacientes com câncer de mama triplo negativo e mutação de BRCA e naquelas que têm outras alterações, como por exemplo uma metilação do BRCA, um RNA low, uma alteração no HRD pelo miríade, né? Essas pacientes, qual que é a melhor quimioterapia para elas? É a carboplatina ou é o docetaxel? Então foram 376 mulheres, tá? Com câncer de mama metastático ou recorrente, localmente avançado, triplo negativo, que foram randomizadas para receber carboplatina ou docetaxel e foi permitido o crossover. O endpoint primário era a taxa de resposta objetiva. E o que a gente observou foi que, para a população geral, ou seja, para todas as pacientes randomizadas, quando a gente colocava tanto as com mutação germinativa de BRCA, quanto aquelas pacientes que eram do subgrupo em que tinham outras alterações, né, como por exemplo o HRD, o Myriad My Choice, RNA low, metilação do BRCA, quando colocamos todas as mulheres, ou seja, a população geral, não houve diferença na taxa de resposta. A taxa de resposta tanto da carbo quanto do docetaxel foi em torno de 30%. Mas, quando separamos o subgrupo apenas das mulheres com mutação germinativa de BRCA, nós vimos uma baita diferença na taxa de resposta, com a taxa de resposta da carboplatina chegando a quase 70%, ou seja, 68%, e o docetaxel ali em torno de 30%. E esse benefício que a gente viu quando separou as mulheres com mutação germinativa, a gente não viu com as mulheres que tinham metilação do BRCA ou um BRCA RNA low, nem as mulheres que tinham alto score no HRD pelo Myriad. E aquelas mulheres que tinham o câncer de mama do subtipo não basal-like, elas tiveram melhor resposta com docetaxel. A gente sabe que a maioria das mulheres com câncer de mama, elas têm o subtipo basal, né? E é em torno ali de 75%, 80% dessas mulheres, mas existe uma porcentagem das pacientes que são subtipo não basal e essas foram mulheres que responderam melhor ao docetaxel. Aqui nesse slide eu trago as curvas para vocês, mostrando ali a sobrevida livre de progressão, tá? Para a população intention to treat e sem diferença, né? Veja que as curvas elas ficam muito juntas para carboplatina e docetaxel. Mas quando a gente vem para esse gráfico B aqui, que está à esquerda da tela de vocês, vocês vão ver que a linha cheia é a linha das mulheres que têm mutação de BRCA, sendo laranja aquelas que fizeram carboplatina e em verde docetaxel. E veja como é diferente a sobrevida livre de progressão entre elas, quando vocês veem as curvas cheias. Ou seja, melhor para as mulheres com mutação germinativa que fizeram carboplatina, em detrimento das que fizeram docetaxel. Mas quando a gente observa as curvinhas pontilhadas, que são aquelas das mulheres que não tinham mutação de BRCA, as curvas elas se cruzam. Então, tanto faz fazer carboplatina ou fazer docetaxel.
Esses outros gráficos, o D e o E que eu trago aqui embaixo, são das mulheres que tinham metilação de BRCA e tinham um mRNA low, né, ali de BRCA1 e também não houve diferença, ou seja, a única diferença que favoreceu a carboplatina foi para as mulheres com mutação germinativa de BRCA. E eu aproveito para mostrar essa figura, que foi a figura que eu coloquei lá no Instagram, que é de um editorial também publicado na Nature, tá? Do Garrido et al., da Ana Garrido, em que a gente vai avaliar ali, ela faz esse gráfico, fica muito bonito, né, essa figura, em que o que a gente observa? Quando a gente coloca as mulheres com câncer de mama triplo negativo e se nós não selecionamos bem essa mulher, nós vamos dizer que carboplatina e docetaxel têm a mesma taxa de resposta. Mas a partir do momento em que eu seleciono essas mulheres para receber a quimioterapia, eu vejo que há diferença sim entre carboplatina e docetaxel. E a gente observa que os não basal-like, eu tenho uma melhor resposta para docetaxel. Para as mulheres aqui em verde, que têm mutação germinativa de BRCA, eu tenho uma melhor resposta para carboplatina. Já aquelas mulheres que não têm a mutação germinativa de BRCA e são basal-like, essas mulheres tanto faz fazer docetaxel ou carboplatina, que a resposta é similar, tá? E aí a gente vê então aqui para os itens da questão. Então no item A ele falava, na população global as duas drogas foram similares. Verdade, com aproximadamente 66%. Falso, aproximadamente 30% de taxa de resposta. 31% para carbo, 34% para docetaxel. Letra B. No crossover, após a progressão à primeira droga, as taxas de resposta objetiva caíram para aproximadamente 45% em ambos os gráficos. E aqui eu trago a parte do estudo que ele fala, que não houve diferença baseada na resposta após o crossover, tá? Então, a resposta ela se mantinha a mesma para a população geral, que era em torno de 30%. Na letra C, ele afirma, entre as mulheres com mutação de BRCA1, a taxa de resposta foi de 68%, enquanto para as com BRCA2, a taxa de resposta foi de 33%. Gente, o artigo, inclusive, ele coloca esse trecho, eu também trouxe aqui para vocês. Houve um pequeno número de mutações de BRCA2, né? A gente teve um maior número de pacientes com mutação de BRCA1 e por esse motivo não foi possível fazer uma análise comparativa da resposta à quimioterapia de acordo com a mutação de BRCA1 e 2. Então a gente não tem essa análise. Na letra D, ele afirma, houve diferença significativa de sobrevida global entre as mulheres com mutação de BRCA e as mulheres com BRCA selvagem. E isso está errado. O que a gente teve foi uma diferença na taxa de resposta na sobrevida livre de progressão. Mas a sobrevida global, ela foi muito semelhante. Letra E. A resposta objetiva com carboplatina foi superior ao docetaxel nas mulheres com mutação de BRCA. E esse foi o gabarito da questão em 2019. Então, hoje a gente ainda tem essa resposta, né? A resposta objetiva com carboplatina foi superior ao docetaxel. Gente, é importante a gente lembrar que esse item, esse TNT, é bem provável que ele não caia mais. A gente está falando de uma era pré-imunoterapia, né? Em que a gente ali não tinha os dados que nós temos hoje. Então, é bem mais provável que caiam esses dados mais modernos. Mas foi muito bom a gente revisar isso, né? E a gente se vê aí nos próximos vídeos.